Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje o nosso tema é Revolução Russa. Lembrando que é uma continuação da aula anterior. Na última videoaula eu fiz um videozinho falando para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, fiz um resumão lá do conflito, o que aconteceu, falei do final da guerra, né? Houve 2 fatores responsáveis pelo final da Primeira Guerra, entre eles a entrada dos Estados Unidos, né, e a saída da Rússia em 1917. São 2 países que nós vamos focar a partir dessa aula, ok? Então, nós vamos começar com a Rússia. E o que foi essa revolução? Gente, eu queria explicar para vocês o seguinte: tudo que vocês virem nesse vídeo é só os pontos principais, é uma coisa bem objetiva. O aprofundamento desse conteúdo vocês vão fazer nos roteiros de atividade. Lá eu coloquei alguns textos, alguns trechos de memórias, alguns exercícios que vocês vão ter que fazer para aprofundar o conhecimento de vocês sobre o tema, ok? Aqui essa aula é só para vocês não ficarem perdidos e dar um norte para vocês sobre o que foi a Revolução, ok? Então vamos lá. Pessoal, a Revolução Russa, ela aconteceu entre 1917 e 1928. Foi uma série de eventos responsável por derrubar a monarquia, né, a monarquia dos czares, que governava o então Império Russo, até a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gente, essa palavrinha aqui, ó, czar ou czar com T, quer dizer rei, tá? Era o título do rei no Império Russo. Então, a Revolução foi desde a queda desse rei, desde a queda da monarquia, até a criação da União Soviética, ok? Para a gente começar, é importante entender o que estava acontecendo na Rússia antes da Revolução. Qual era a situação da Rússia pré-revolucionária? Se eu comparar a Rússia daquele período com os outros países da Europa, eu vou perceber um abismo de atraso ali gigantesco. Eu tinha atraso econômico, atraso político, atraso social, muita miséria. Então, dentre todos os países europeus, o gigante russo era o mais atrasado, ok? Então, aqui no nosso slide, para começar, eu coloquei a figura desse carinha aqui, ó, que era o czar Nicolau II, que era quem governava a Rússia no período. O povo detestava esse cara porque ele não favorecia a classe operária nem a classe camponesa, muito pelo contrário, por ele deter todo o poder no período, ele privilegiava principalmente a nobreza e o clero. Agora a gente vai ver alguns atrasos que estavam acontecendo lá na Rússia. O primeiro, vamos falar um pouquinho do atraso social. Como era a sociedade russa no período? Importante destacar que 80% da população era camponesa. Isso quer dizer que essas famílias viviam numa situação muito precária, desemprego, de miséria, de fome. Era uma sociedade fundamentalmente agrária, ok? Um outro atraso nós podemos ver era o político. Por que atraso político? Porque a Rússia tinha um sistema monárquico, uma coisa que não existia mais no restante da Europa. Então, todo o poder político estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, que no caso era o czar, que privilegiava o clero e a nobreza. Por conta disso, surgiram alguns grupos de oposição, que eu vou explicar daqui um pouquinho, esses grupos foram importantes. Havia também um atraso econômico gigantesco. A economia era agrária, óbvio que se a maioria da população morava no campo, a economia era de base agrária. E a industrialização era muito precária. As indústrias, o investimento nas indústrias era ínfimo, era minúsculo. Tanto que tinha uma frase para definir a Rússia no período. Ela era conhecida como o gigante dos pés de barro, porque é um país gigantesco,
ainda tinha uma economia agrária, ou seja, num país pouco industrializado. Os grupos de oposição ao governo, que eu comentei com vocês agora há pouco, eles eram formados principalmente pela classe operária e pela classe camponesa. Eles foram influenciados por ideias socialistas. Pessoal, eu passei isso aqui para vocês na última aula, ó. Por que ideias socialistas? Porque era uma ideia que priorizava a coletividade, priorizava a estatização dos meios de produção, ou seja, as pessoas não seriam donas dos meios de produção, e sim o Estado seria dono disso tudo. Ele seria responsável por distribuir igualmente as riquezas. Então, nas ideias do período, o socialismo representava o ideário de igualdade, onde não existia classe social, não existia essa divisão, e o governo, né, com a sua economia planificada, era o dono de toda a riqueza e era responsável por distribuir igualmente essa riqueza, ok? Esse grupo de oposição, ele era clandestino, óbvio que o czar não ia gostar se ele soubesse da formação desses grupos. Um desses grupos foi o Partido Operário Social Democrata Russo, esse nome gigantesco que vocês não precisam dar tanta importância a ele, mas precisam dar importância ao líder desse partido, que era o Vladimir Lenin, ok? Esse cara foi importante, a gente vai estudar ele daqui um pouquinho. Pessoal, dentre os grupos de oposição, eu posso destacar os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles representavam a minoria, era aquela minoria mais pacifista, que gostaria de implantar o socialismo através de reforma política, aquela galera mais do bem, né? E do outro lado, que também era o grupo de oposição, eu tinha os bolcheviques, que significa a maioria, né? Essa maioria, ela era muito radical, já defendia uma revolução armada, já queria depor o czar por meio de luta. Eles eram bem mais agressivos, eles queriam implantar o socialismo assim, imediatamente. E o líder dos bolcheviques era o Lenin, ok? Essa era a situação da Rússia pré-revolucionária. Então a Rússia já estava um caldeirão ali, um barril de pólvora prestes a explodir. Alguns eventos aconteceram, isso antes da Revolução, tá, gente? Alguns eventos aconteceram que também acabaram por agravar a revolta do povo. Que eventos foram esses? Em 1905, teve um episódio muito famoso, muito conhecido, chamado Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento ficou marcado por uma manifestação pacífica da classe operária e dos camponeses. Eles se reuniram lá na frente do Palácio do Czar, eles queriam melhores condições de vida, eles queriam mais emprego. Era uma manifestação pacífica, só que o czar retaliou esses caras. Então, aqui na foto que eu coloquei para vocês, a gente vê toda a guarda real, né, armada, disparando contra a classe camponesa. Então, por ter sido esse massacre, por ter acontecido isso, esse período ficou conhecido como Domingo Sangrento, ok? Um outro episódio que também não acalmou as classes populares, que não fez a popularidade do czar subir, foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa, um conflito meio antigo, disputa territorial. Isso, gente, quando um país entra numa guerra, ele perde muito, é um investimento muito alto que ele precisa fazer. E a Rússia não tinha de onde tirar esse investimento. Por isso que o povo estava na miséria. A perda da Rússia nessa guerra não ajudou em nada o czar controlar as massas, ok? Então, a população aqui já estava cansada da guerra, já estava cansada da pobreza, já estava insatisfeita com o governo, ok? Então, eu tenho que somar tudo isso. Até que chegou 1914. Essa crise, ela só se agravou por conta
da Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial totalmente despreparada para o conflito. Isso só acentuou as crises econômicas dentro da Rússia, aprofundou a pobreza e, obviamente, os caras ficaram muito fulos da vida, porque ao invés do governo investir na população, ele estava travando mais uma vez uma guerra, né? Até que, enfim, explodiu a Revolução. Em 1917, a Revolução Russa começou a caminhar. É importante dizer, gente, que a Revolução Russa ela se dividiu em duas fases, ok? A primeira fase da Revolução foi em fevereiro, né, de 1917. Então eu coloquei alguns pontos importantes para vocês entenderem cada uma das fases. A primeira fase, gente, eu gosto muito dessa parte aqui, que foi a Marcha das Mulheres. Muitos historiadores concordam que foi por causa delas que a Revolução aconteceu. Então isso é muito legal. Essas mulheres, elas protestaram novamente ao czar, melhores condições de vida, elas queriam mais condições para a família, não queriam passar fome, elas estavam reivindicando principalmente o pão, né? E por conta dessa marcha aqui, que se iniciou num dia e no outro já existiam mais de 150 mil pessoas aderindo ao movimento, então não era uma coisa que o governo podia ignorar. Por conta disso, por essa pressão popular, o czar abdicou do poder e foi morto, viu, gente? Brutalmente assassinado, ele e a família dele, pela classe trabalhadora, no caso, né? Quem assume o poder são os burgueses, né? Ou seja, eles tiram o czar do poder, mas mesmo assim a classe rica, mais abastada, ainda pega o domínio do governo, ok? Isso em 1917. Em outubro, isso em fevereiro, desculpa. Em outubro, a situação dos camponeses e dos operários ainda não tinha mudado em nada. Eles ainda estavam miseráveis, eles ainda estavam em plena Primeira Guerra Mundial. Nisso, os bolcheviques se fortaleceram, né? Que era aquele lado da oposição mais radical. Eles se fortaleceram, porque viu que a situação não estava mudando em nada. Eles simplesmente destituem o poder dos burgueses, né, que estava na mão do Kerensky, se vocês ouvirem esse nome, relacionem ele com a Revolução Russa. O Lenin, ele assume o governo com a ajuda dos seus fiéis partidários, né, os chamados Trotsky e Stalin. Gente, eu coloquei o nome para vocês já irem associando, tá? Na hora que vocês forem fazer o exercício, eles vão aparecer lá, ok? Essa segunda fase aqui foi a que, de fato, né, desencadeou aí o socialismo na Rússia, ok? Eu coloquei no próximo slide uma foto das mulheres, né, da Marcha das Mulheres que estavam pedindo melhores condições de vida. Foi graças ao movimento delas que a Revolução tomou força, ok? Isso é muito importante de lembrar. Quando a segunda revolução, a segunda fase passa, né, quem assume o governo é o Lenin, chamado Vladimir Lenin. Só uma curiosidade, esse não era o nome dele, tá? Era só um nome fictício, vamos dizer assim, um pseudônimo, ok? Mas ele ficou conhecido como Lenin. Ele foi o primeiro a assumir um governo totalmente bolchevique, né, totalmente radical. Quando ele assume, ele implanta na Rússia uma ditadura socialista, ou seja, muito distante ainda daquele ideal de igualdade pregado, né, pelos filósofos que defendiam o socialismo. Uma das suas primeiras medidas foi dividir as terras, né? Antes as terras que eram concentradas ali na mão do czar, ele dividiu essas terras, né? Ele estatizou, ou seja, ele colocou sob o seu poder as indústrias, o comércio e os bancos.
A classe burguesa que foi tirada do poder não ficou muito contente com o Lenin governando, né? Então alguns conflitos surgiram ali, ok? Os mencheviques, que representavam a classe burguesa, criaram um exército chamado de Exército Branco. E eles não aceitavam o governo bolchevique, representado pelo Exército Vermelho. Então houve uma guerra civil ainda depois, quando Lenin assumiu o governo, eclodiu essa guerra civil. Quem acabou ganhando essa guerra foi o Exército Vermelho, ok? Os mencheviques derrotados, os bolcheviques assumem a liderança do país, encontrando ali o seu líder, o Lenin. E em 1922 nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente URSS, ou mais simples ainda, União Soviética, ok? Pessoal, como eu falei, o intuito dessa aula era deixá-lo o mais objetiva possível. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, mas qualquer dúvida, por favor, me chamem lá no WhatsApp. Obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de fazer o roteiro de estudos, ok? Que tem muita coisa bacana lá e vai servir para depois dar as notas de vocês, fechar as médias, ok? Fora que vai ampliar o conhecimento de vocês sobre o conteúdo da aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.